Como é que é, people? É o vosso G, PUMP, Mira Squad, Fam, e sejam bem-vindos ao meu novo channel, ok? Panda tem uma shot, Pump tem uma shot, ou Panda tem uma shot. Qual deles será? Não sei. E estamos aqui para basicamente discutir assuntos relacionados com todo um pouco. E é assim. Estou aqui com a minha filha a fazer de cameraman, atrás da câmara. E a primeira cena que eu vou falar, o primeiro assunto que eu vou começar por falar neste first episode, teste, ok? Vai ser o Greatest of All Time. Considerado o melhor de todos os tempos, ok? Na música hip hop, rap. E claro que vocês devem saber quem é que eu estou a falar. Estou a falar do late Tupac Shakur, ok? Foi uma grande influência para mim enquanto eu estava a crescer. Infelizmente foi morto muito novo. E quando ele faleceu foi basicamente quase como se tivesse perdido um irmão mais velho. Devido ao facto de eu estar tão ligado e ouvir a música dele tão aficionadamente, ok? Por isso, depois da morte dele, claro que restou muitas dúvidas e hoje em dia, estamos em 2020, ok? Já fez 24 anos, se não estou enganado, sob a morte dele, ok? Desde a morte dele. Ele morreu no mesmo ano que um grande amigo meu também faleceu, que era o Luís, rest in peace, ok? Tug in peace, e a minha avó também faleceu nesse mesmo ano, 1996, ok? Então é um ano que me marcou bastante pronto, sem querer fugir ao assunto, está tudo um pouco relacionado. Mas pronto, voltando ao facto do Tupac ter morrido nesse ano, anos e anos passaram-se sem que nós soubéssemos nada ao certo, ok? Sobre realmente o que é que se tinha acontecido com ele. Havia muitas teorias. Uns pensavam que tinha sido o Biggie ou alguém relacionado com o Biggie, tipo, exemplo, Puff Daddy. Mas, entretanto, cada vez veio mais coisas à tona, cada vez mais informação foi saindo. Depois, quando apareceu a internet, cada vez foi vindo mais e mais detalhes sobre o assunto, e posso-vos dizer que me tornei um aficionado à situação. Investiguei as coisas tipo detetive. Ainda há pouco tempo, há um ano atrás, em 2018, se não estou enganado, ou 19, quando morreu o Nipsey Hussle, ok, late Nipsey Hussle, para mim, tipo, também foi uma cena desbastante. E claro que foi mais recente, foi há um ano, faz um ano agora em abril, que ele morreu em março, final de março. É assim, são coisas que nós ficamos, tipo, hoje em dia temos muita coisa para ver, há muito YouTube e ao mesmo tempo é mais fácil tentar tirar e ter teorias. Naquele tempo não, a informação era diferente, estamos a falar do final dos anos 90, ok? A única coisa que a gente podia ver era o MTV Raps, que dava só em canais americanos e ingleses, revistas, que às vezes havia alguém que trazia uma revista, tinha vindo de Inglaterra. Entretanto, as revistas começaram a ser vendidas também em Portugal, mas eram bastante caras e nós comprávamos, mas tínhamos que comprá-las em Lisboa. Íamos praticamente a Lisboa uma vez por mês a ir buscar a revista XXL ou a Source. Havia a Murder Dog também, que era mais relativamente à West Coast e Down South, e depois também havia a Vibe. Todas essas magazines agora pronto, já deixaram assim um bocado de ter tanta influência, porque a internet basicamente levou isso tipo avalanche, e elas existem, mas sobrevivem mais à pala da internet. Mas pronto, isto para dizer o quê? Tupac, depois entretanto, quando morreu, posso-vos dar assim uma cronologia tipo muito rápida. Ele morreu em 96. O God Brother dele, que era o Yaki Gaddafi, que era um membro dos Outlaws, morreu 2 meses depois,
também assassinado, mas em Nova Jersey. E entretanto, passaram-se anos, os Outlaws voltaram a cantar e continuaram a fazer a música deles, mas já sem o Tupac, e entretanto, foram também se tornando homens, que eles eram miúdos, não eram jovens, eles eram tipo os novos miúdos que o Tupac iria lançar, não é? A Thug Life, que era o Big Psycho, o Prim, que é irmão do Tupac, meio-irmão do Tupac, também já tinha se dissolvido, porque o Tupac, entretanto, tinha ido preso antes de ter sido baleado. Então, isto levou a que, ficasse assim um bocado no limbo. 2 anos depois, eu lembro-me perfeitamente disto, tipo, como se fosse agora. 2 anos depois eu estou a passar na rua, estou a olhar para uma banca do jornal e vejo um jornal, na altura era a Blitz, ok? O jornal Blitz, tipo, que hoje em dia é a revista Blitz, né, que é de música, uma revista portuguesa, estava o Tupac na capa do jornal. 2 anos depois de ele já ter morrido, eu vejo a capa do jornal e digo, ei, Tupac, peraí. Depois leio o título, e não me esqueço até hoje o título. O título dizia, 2 anos depois da morte, Tupac ainda à lei da bala. 2 anos depois da sua morte, Tupac continua à lei da bala. E eu disse que isto, tenho que ler isto. Comprei o jornal, okay, que era o jornal da Blitz naquela altura, tipo, custava para aí €1, uma cena assim. Comprei, depois peguei naquilo, sentei-me em cima do ringue a ler aquilo tudo, de ponta a ponta, ok? Aquilo era tipo nova informação, ainda por cima tipo escrito em português, já na altura a gente para ler tinha que ler tudo em inglês. E ali aquilo tudo e vi que tinha morrido o suposto assassino do Tupac, que depois, entretanto, já na altura foi aí que eu a primeira vez ouvi falar, foi em 98, foi quando o Orlando Anderson morreu, primeira vez que ouvi falar do nome, Orlando Anderson, ok? Que na altura, já era mesmo dos Crips, e então comecei a entender que se calhar a morte do Tupac não tinha tanto a ver, se calhar com o Biggie e com o Puffy, mas nunca tive assim muitas grandes conclusões. Li que a mãe do Tupac ainda estava a querer tentar provar que realmente tinha sido ele que tinha morto o Tupac em tribunal, e que o caso estava assim, aberto em tribunal. Seguidamente disso, foi quando começou a aparecer os DVDs, os leitores de DVDs, porque até esta altura era tudo em cassete de vídeo. Então começaram a sair documentários, alguns sobre a Death Row, outros sobre o Tupac, outros documentários sobre a morte dele, outros, lembro de um perfeitamente, que até nem gostei muito dele, que é Before I Wake, acho eu, que é do Bodyguard, do Tupac, o Frank Alexander. Ele depois em 2013, 14 também dizem que ele se matou, mas a morte dele também está assim um bocado envolvida ou enrolada no meio de um bocado de... Não é suspeita, é um bocado de controvérsia, ou não é controvérsia, é tipo um bocado estranho. Nisto tudo, esses anos, 2000, 2001, 2002, nós começámos a ver muitos documentários. Eu, principalmente, tudo que era documentários sobre Tupac, papei tudo, ponta a ponta, via sempre que havia alguma cena nova, alguém tinha um documentário novo, tinha trazido de França, ou de Inglaterra, ou daqui, ou dali, tentava agarrar, ver. A gente, na altura, ainda nem tínhamos leitores de DVD porque eram muito caros, então tínhamos que ver no computador, no ecrãzito pequenino do computador, via aquelas coisas todas, fartei-me de ver documentários, tentar ganhar mais informação, tentar perceber melhor o que é que se passava. Vi a história da Death Row, vi coisas mesmo que eu tipo na altura ficava fascinado a ver aquilo, porque era novidade, né? E nós todos ficámos a ver aquilo, nós éramos miúdos a ver aquela história. Foram passando anos e anos, entretanto a internet apareceu, começou a haver cada vez mais informação, estes comentários foram saindo de vez em quando, havia um ou outro, e comecei a ganhar a minha própria opinião sobre a morte do Tupac. Comecei a tirar a minha própria conclusão, a ler mais revistas de 2005, 2006, depois entretanto em 2006 ou coisa assim, se não estou enganado, foi quando a mãe do Biggie, e isto na parte do Biggie, posso dizer que não estou assim tão dentro do assunto como, por exemplo, na morte do Tupac, não estou tão aprofundado. Vi documentários sobre o Biggie, não vou mentir, também vi documentários sobre o Biggie, vi o filme do Biggie que saiu também, mas não tinha tanta informação como eu tinha Tupac. Também tem a ver com o gosto. Eu ouvia mais Tupac do que Biggie na altura, quando houve aquele bife, suposto bife entre eles, né? Claro que eu tomei o partido do Tupac, porque eu era fã do Tupac incondicional e continuo a ser. Para mim é considerado o maior talento que houve na música rap,
até hoje não houve mais ninguém que conseguisse ultrapassar a capacidade dele, tipo, a forma como ele era, tipo, eloquente, sabia, tipo, expressar-se de palavras, a inteligência fora de série, e produção, produtivo, até dizer, chega, ele, tipo, estava numa missão, fez em 5 anos o que a maior parte de todos os rappers do mundo, do planeta, não fazem na vida toda. Ele só teve 5 anos de carreira musical, propriamente dito, ok? É isso que é preciso as pessoas verem às vezes, porque já vi muitas comparações e não há hipótese. O que aquele homem fez não tem hipótese. Yeah. E então, entretanto, nisto tudo, cheguei pronto, à conclusão que afinal tinha havido uma divisão, isto falando ainda do Biggie, peço desculpa por estar a fugir um bocado aqui ao assunto, o Biggie tinha sido morto em LA. E isto eu sabia de algumas informações, e bem, o pessoal dizia, não, isto foi o Suge Knight que matou. O Suge Knight estava preso. Para pôr assim as coisas em perspectiva, para quem não está dentro do assunto e que não sabe, o Suge Knight era basicamente o patrão do Tupac em termos de editor e de música. Ou seja, o Tupac era o artista, o Suge Knight era o dono da editora. Quando estamos a falar de editora, estamos a falar da Death Row, ok? Death Row Records, yeah. E então, quando o Biggie foi assassinado, diziam que o Suge Knight tinha alguma mão naquilo e eventualmente ele da própria prisão encomendou a morte do Biggie como vingança pela morte do Tupac. E isto na altura ainda toda a gente pensava que tinham sido mesmo, eles tinham planeado matar o Pac. E então a mãe do Biggie, depois de alguns anos em tribunal, imagina, estamos a falar em 2006, ou seja, o Biggie morreu em 97, passado um ano depois da morte do Tupac. A mãe do Biggie conseguiu provar em tribunal que polícias tinham estado envolvidos na morte do seu filho, e processou a cidade, ou seja, ganhou o caso em tribunal. Isto leu numa revista na altura, XXL. Ganhou o caso em tribunal e, entretanto, estava a processar a cidade de Los Angeles, porque isto as pessoas muitas não sabem, mas as ações da polícia, seja em que cidade for do mundo, normalmente quase todas, depois, entretanto, as consequências dessas más ações da polícia podem recair sobre a Câmara Municipal, ou seja, sobre a cidade. Uma coisa muito má que a polícia faz, a Câmara Municipal ou a cidade pode às vezes ter que pagar uma indemnização a uma vítima ou alguém que tenha sido lesado. Então, neste caso, tendo sido provado em tribunal que polícias corruptos da divisão Rampart Division, essa divisão que era a Rampart Division, que era a divisão que controlava os gangues na altura em Los Angeles, ok? Era uma divisão especial, uma unidade especial da polícia de LA que controlava os gangues, ou seja, basicamente o trabalho deles era andar atrás dos gangues de LA, fotografar, saber quem é que eles são, membros de que gangue, de que zona é que eles controlam, tudo isso, tipo de novas tatuagens que eles façam, todos esses pequenos pormenores, essa divisão é que tratava desse assunto. E essa divisão, membros dessa divisão, trabalhavam também para o Suge Knight, por isso é que dizem que o Suge Knight está envolvido também na morte do Biggie. Mas, entretanto, o Suge Knight já estava preso nessa altura. Então, o que aconteceu? A mãe do Biggie conseguiu ganhar esse tribunal, conseguiu tipo, provar, os advogados dela, obviamente, que os polícias da Rampart Division estavam envolvidos na morte do filho dela e, tipo, orquestraram, basicamente, a morte dele. Ou seja, fizeram que houvesse uma emergência, obrigaram os seguranças a encaminhar as pessoas para as saídas de emergência, porque estava a haver uma grande festa, foi no dia que o Biggie morreu, mas eles já tinham aquilo tudo preparado, que era para o Biggie ser encaminhado para o sítio que eles queriam, que é depois eles estarem lá, alguém à espera para o matar. E então, depois disto, o Biggie morreu, a mãe do Biggie conseguiu provar isto e ela estava a processar a cidade, não sei em quantos milhões, já nem me lembro qual era a indenização que ela estava a pedir. E, entretanto, isto decorreu e a cidade ia ser